Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guto Faria, sou pastor do Ministério Base em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza a qual o Espírito Santo do Senhor há de trazer revelação, graça e favor de Deus sobre a sua vida. Creia e receba isso como algo do Senhor que vai transformar a sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por tudo que está acontecendo, glória a Deus porque o mover do Senhor é perfeito. E nesses últimos dias nós temos buscado assim, eu falo que buscado o Senhor de uma forma muito especial. E talvez eu e você, e eu acho que todo mundo passa por isso, Abacuque 2, nós nos acostumamos com um determinado tipo de glória. E isso é uma verdade, isso é algo que cedo ou tarde nós iremos passar por isso. Não tem como. E eu vejo que isso é um agir precioso do Senhor para nós, porque Ele deseja nos encher de uma maneira totalmente diferente a qual nós fomos cheios. Essa é a percepção que eu tenho. E eu sou bem ruim de percepções, mas eu consigo entender o que Deus está fazendo, e talvez por pensar muito eu quero ter muita certeza de algumas coisas, e o Senhor tem trabalhado dessa forma no nosso coração, perceber, mas sem muito entender. E nesse tempo ele está usando de alguns comparativos, e eu estou me divertindo demais com isso, porque são coisas muito novas, e tudo que vem novo do Senhor me agrada demais. Eu vejo que Ele está mudando roupagens, Ele está fazendo um mover santo. E eu comecei a perceber uma coisa, que o Senhor deseja nos levantar nesse tempo de uma maneira a qual nós nunca ficamos em pé. Isso também é uma percepção que eu estou tendo muito clara no meu espírito. O Senhor vai nos colocar de uma maneira que nós nunca estivemos de pé. E eu tentava entender isso, porque talvez a minha grande vontade era conseguir transmitir isso de maneira antecipada. Só que o Senhor não tem revelado isso de maneira clara. E aí eu comecei a perceber também o motivo dessas coisas, porque a obra é dele. E quando a obra é dele, o Senhor Jesus uma vez disse aos seus discípulos: eu só posso fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E por muitas vezes eu declarei esse versículo sobre a minha vida, e talvez você também declarou isso sobre a sua vida. Só que eu nunca tinha percebido uma coisa, que para o Senhor fazer algo que Ele só viu o Pai fazer, o Pai já tinha feito. E eu nunca tinha conectado essa verdade. Por muitas vezes eu falo, eu só posso fazer aquilo que vejo o meu Pai fazer. Só que isso já tinha ficado no passado para Cristo, para aquele que vê a obra do Senhor. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Percebe? Porque se nós vamos fazer aquilo que nós vemos o Pai fazer, já está feito. E por algum motivo eu queria ter a informação antecipada no meu espírito. E o Senhor tem me ensinado que nós só vamos ver aquilo que já está feito. Amém, irmãos? E se nós só vamos ver aquilo que está feito, é exatamente aquilo que nós buscamos em fé. Porque a fé é a certeza de algo que vai acontecer sem ver. E eu falava, Senhor, como funcionam essas coisas? E Ele me deu algo sobre finanças. E eu falei, Senhor, mas o que tem a ver finanças com o contexto que nós estamos movendo? E Ele me disse assim: finanças reflete exatamente o nosso nível de relacionamento com Deus. E quando a gente percebe o nível de relacionamento nosso com Deus, ele reflete exatamente na questão de finanças. E eu falei, Senhor, mas vida espiritual com finanças? Ele sim. Porque há de convir que quando o Senhor disse sobre servir dois senhores, Ele deu um exemplo. Ele disse que nós não podíamos servir a Deus e nem ao dinheiro, às riquezas. Ele falou, porque vai ficar dividido entre um e outro. Mas talvez se a gente fizer uma leitura natural dessas coisas, parece que nós precisamos deixar o lado materialista
E não é muito bem isso, porque da mesma forma que ele disse isso, ele disse: aquele que largar pai, mãe, casa, terá 100 vezes mais esse tempo. E aí as coisas pareciam meio confusas. Mas eu quero dizer algo para nós, e que o Senhor nos trouxe, que a fé está 100% ligado à nossa maneira de lidar com o dinheiro. Aí eu falei: Senhor, mas eu quero algo, não algo novo, mas eu queria algo que eu nunca tinha ouvido do Senhor sobre isso. E que isso tivesse muito a ver com a nossa fé, com aquilo que nós estávamos passando. E aí o Senhor me levou lá em Abacuque. E eu já li essa passagem 1 milhão de vezes, já usei ela de maneira profética, já ouvi dizer, né, que é o primeiro outdoor na Bíblia, já ouvi um monte de coisas, mas eu nunca tinha lido o texto inteiro. E hoje nós vamos ler alguns versículos dessa passagem, e a gente vai conseguir começar a perceber que aquele que quer viver pela fé precisa confiar plenamente em Deus. Amém, irmãos? Abra aí Abacuque 2:2, vamos ler o que a palavra do Senhor diz. Ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ali ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois todos estes contra um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Amém, irmãos? Até aqui. Aqui tem várias revelações bíblicas, várias. Mas uma delas que me chamou muita atenção é quando ele disse que o justo viveria pela fé. Ele estava mencionando aguardar na promessa daquele que prometeu. Se eu e você começar, ele fala: escreve na visão, nas tábuas, e espera-o. Esperar a Deus. Porque no tempo certo, mesmo que ele tardar, ele virá. É isso que o profeta está falando. E depois ele faz uma menção sobre aquele que é ganancioso. E aquilo me chamou a atenção, porque ganância tem a ver com medo de ter falta. E quando nós temos medo de ter falta, ela é anulação do quê? Da fé. Da fé. E a primeira área que o inimigo pega a nossa vida está ligado naquilo que nós mais temos medo, do quê? De ter falta de algo. Amém, irmãos? Isso é uma verdade. Quando nós olhamos e percebemos que podemos ter falta de algo, nós tomamos a decisão de fazer por conta própria. É a primeira decisão que passa na nossa mente. Agora eu preciso tomar alguma decisão, eu preciso fazer algo. E nesse momento é quando eu coloco Deus de lado. Só que a palavra do Senhor, ele diz: preste atenção em algo. Se você cultivar, e ele diz lá no versículo 6, ele fala assim: se você acumular o que não é seu, certamente será objeto de zombaria, porque não vão querer requer o que está na sua mão. Ele faz uma pergunta para ele. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que eu e você, quando buscamos ao Senhor, nós precisamos primeiro viver um princípio: crer que Ele pode fazer. Pastor, mas isso eu creio. As provas e a evidência da maneira que nós lidamos com as finanças é o espelho mais escancarado do quanto nós cremos em Deus. Por isso que lá na frente ele olha: é impossível servir a dois
senhores. E eu falei, amém. Então vamos continuar. Amém essa parte. Entenda a profecia de Abacuque, é a primeira vez que ele fala que o justo viverá pela fé. E quem é justo na Bíblia? Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Ninguém pode ser considerado justo sem Cristo. Então essa mensagem de Abacuque era para crente, não era para um povo qualquer. Ele estava exatamente fazendo a profecia de que nos tempos lá da frente o justo viveria pela fé em Deus. E para que o justo viva sobre a fé em Deus, ele dá uma primeira dica no versículo anterior: espera nele. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, é tempo da gente aprender a esperar no Senhor. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus começa um discurso acerca de uma divisão de bens. E quando a pessoa questiona ele sobre a divisão de bens, ele conta uma parábola. E no meio da parábola ele conta sobre um homem muito rico, que a gente acabou de ler, que percebe a abundância na vida dele. Só que no meio do versículo ele diz algo. Ele diz que tudo aquilo que a alma dele usava como descanso, ele poderia viver a vida inteira. Preste atenção nisso. E esse homem confiou no que? Na sua alma. Como nós estamos aprendendo na quinta-feira, a alma tem a ver com o meu conhecimento. E o meu conhecimento é que anula a minha fé. Por isso que ele disse, quando ele falou assim: agora minha alma está farta de mim. Ou seja, eu já tenho tesouros, traduz isso para unção suficiente para viver a minha vida inteira. A maneira que eu lido com as minhas coisas espirituais vão arremeter às coisas naturais. Mas Abacuque disse: cuidado de ti, que te entesoura coisas para si mesmo. Não saberão que elas não vos pertencem? Lembra de Abacuque. E Jesus começa a usar essa parábola para começar a descobrir o coração e o intuito dos homens. Da maneira que ele queria juntar riqueza e se apoiar na sua riqueza e no seu conhecimento, ele julgava capaz de viver uma vida em Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com fé? Todas as vezes que nós achamos que estamos prontos para enfrentar o dia de amanhã, baseado no conhecimento que nós temos, nós não sabemos o que nos espera no próximo capítulo. Amém, igreja? Eu não estou trazendo medo, eu estou trazendo consciência para nós. Por esse tempo nós vivemos debaixo daquilo que nós temos. E talvez eu e você caminhamos muito tempo adquirindo informação bíblica, conhecimento bíblico, e aquilo de alguma forma trouxe ao nosso coração
um porto seguro. Mas a palavra ela diz que as coisas que o Senhor ainda há de fazer não foram mostradas. Ou seja, se eu basear minha vida no conhecimento que eu tenho hoje, bem provável que amanhã vão requerer minha alma. É bem provável que amanhã eu não esteja preparado para a nova batalha, para algo novo que o Senhor quer fazer, porque eu estou baseado no conhecimento que eu tenho. Isso retrata exatamente a minha vida financeira. E fala, como, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as vezes que você vai mover a sua vida financeira em Deus, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Abundância ou falta? Seja honesto, não responda para mim, porque o Senhor sabe a resposta. Todas as vezes que nós vamos fazer algo diante do Senhor que quer dizer acerca de dinheiro, o que passa sobre nós? Ah, mas se eu avançar em fé, amanhã vai faltar. Porque nós cremos naquilo que nós temos controle. Nós acreditamos que o dia de amanhã está seguro por aquilo que temos, não aquilo que há de vir. Eu creio que hoje eu me considero bem, que eu estou saudável, baseado numa ótica de hoje. Mas Deus não opera sobre as coisas de hoje, Ele opera sobre as coisas que hão de vir. Amém, igreja? Amém. O meu preparo e o seu preparo não está baseado no dia de hoje. Porque todas as vezes que eu andar baseado na glória de hoje, é bem provável que eu vou ter que reconstruir os muros amanhã. E quando eu começo a trabalhar nessa ótica, quando eu começo a viver segundo esse aspecto, é bem provável que eu estou baseando as minhas forças aonde? Em fé ou na minha alma? Na minha alma. Eu estou baseado sobre coisas que eu vejo, sobre coisas que eu vivo, sobre as coisas que eu estou calçado e seguro. Por isso que Abacuque disse, mas o justo viverá pela fé. E mais ele disse, espera-o, ou seja, no momento que nós estamos vivendo hoje, Deus ainda não operou, Ele vai operar. Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, Deus ainda vai operar na sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Isso é muito importante para que eu e você possam entender, porque nós fazemos o entendimento das coisas espirituais sobre o que nós estamos vivendo, e não é uma verdade. Essa é a maior mentira que nós contamos para nós mesmos. Basear a nossa vida em Deus sobre o que está acontecendo hoje é ausência de fé. É ausência de fé. Por isso que Deus, quando Ele vai comparar pela primeira vez na Bíblia, quando Ele vai usar um profeta para falar que o justo viverá pela fé, Abacuque estava falando acerca de dinheiro. Ele estava dizendo que aquele homem confiava nas suas riquezas, naquilo que ele tinha na mão. Mas ele dá um alerta, o profeta, presta bem atenção, escreve essa visão, para que você não esqueça jamais, que o justo, em tempo determinado, viverá pela fé, e a fé é aquilo que nós ainda não vemos, aleluia, a fé nós não vemos, ela não está pronta, e quando o Senhor Jesus contou essa parábola, Ele disse exatamente isso. Ele falou, começa a prestar atenção em algo, todas as vezes que na nossa alma, nós entesourarmos depósitos para nós não sabemos que talvez amanhã o Senhor vai requer as nossas vidas, porque a nossa confiança já não está no Senhor, está naquilo que nós temos. E aí entra a enfermidade talvez na nossa vida, como o irmão Ari falou aqui. É tempo da gente orar pela nossa casa. Por que oramos pela nossa casa? Porque estamos doentes ou porque talvez nós estamos profetizando cura para o futuro? E talvez o maior aspecto de oração que faz que a gente se torne paralisado é que hoje a gente está vivendo uma vida boa, entesourada. Amém, irmãos? Talvez você olhe, eu estou numa casa, eu estou bem, não está uma mil maravilha, mas está bom. Por que orarei? Eu estou seguro naquilo que eu estou vivendo hoje. Mas a sabedoria de Deus está nas coisas que ainda hão de vir. E se a fé é das coisas que hão de vir, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida espiritual, esperando o dia de amanhã? Essa é a pergunta. Porque se nós confiarmos no milagre que o Senhor fez há 8 anos,
e viver sobre o milagre de 8 anos, já não é mais Deus, porque o que Deus já fez, já está feito. Agora nós temos que viver com os olhos no ontem ou nas coisas que hão de vir? Nas coisas que hão de vir. E para andar nas coisas que hão de vir, eu preciso romper na onde? Em fé. Olha para o seu irmão e fala: irmão, como estão as suas orações nesse tempo? Qual é o tempo que nós gastamos com as coisas que hão de vir? Porque as coisas que hão de vir estão nas orações. Por isso que Abacuque disse: escreve a visão. Visão não era algo pronto, algo que iria acontecer. E quando ele disse ainda, ele fala: escreve a visão e espera-o. Ou seja, espera em Deus. Como nós esperamos em Deus? Sentados ou em ação? Percebe quando o Senhor quer mostrar algo espiritual, Ele envolve a coisa que nós damos mais importância, que é dinheiro. E talvez você vai falar: não dou mais importância nisso. Tá bom, conta a tua história para mim, que outro dia eu acredito. Porque é natural, o dinheiro traz segurança para a nossa família, a gente consegue desenvolver nossos filhos. Dinheiro é algo importante. E quando Deus quer chamar a nossa atenção, Ele fala do quê? De dinheiro. Ele não fala de coisas espirituais. Você não abre a Bíblia de manhã e fala: nossa, eu quero ser cheio dos dons do Espírito. Talvez sim, mas se tiver lá uma promessa de riqueza, seu coração bate mais forte para aquilo. E Deus não recrimina isso. Só que Ele fala: prepara os teus pés aonde dá esperança. E minha esperança está no Senhor. Porque todas as vezes que eu olhar para Deus achando que eu estou garantido no que tenho, é anulação de fé. E por isso que talvez nesse tempo as pessoas elas têm a maior dificuldade em demonstrar a sua fé na área financeira. E eu não quero constranger ninguém, nem a mim também, porque estou aprendendo muito sobre isso nesse tempo. Então já de antemão o Senhor ministra o meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Qual foi a nossa última oferta palpada, sacudida e transbordante no Senhor? Porque não é para entristecer, é para despertar nível de fé. Porque quando eu oferto ou trago o dízimo sobre os meus ganhos, é algo pronto. Trazer o dízimo talvez seja a parte mais simples da história, porque já está garantido. Eu não dou dízimo daquilo que eu não tenho, eu dou dízimo daquilo que eu tenho, que já chegou na minha mão. Mas quando o Senhor fala sobre riquezas, Ele está falando sobre ofertas. Qual foi a última oferta sacudida, recalcada e transbordante que nós oferecemos ao Senhor? Mas pastor, o que tem a ver oferta com fé? Deixa eu falar uma coisa. Quantos creem que o Senhor opera no dia de amanhã? Nós falamos amém. Quantos agimos dessa forma? Esse é o negócio. O Ari mais uma vez hoje orava sobre fé. No meio da oração, no meio do louvor. Vamos agir sobre fé. E agir sobre fé é isso. Porque se eu oferto o que tenho, já não é fé. Já é uma versão natural. Por isso que o Senhor sempre atrela fé a finanças. Para ficar mais fácil de entender. Abra sua Bíblia, Lucas 12, 22. Aí ele dá um ensinamento para quem? Para os seus discípulos. Depois dessa parábola, ele ensina seus discípulos como eles devem se portar. E aí ele vai ensinar sobre fé. O que Abacuque diz. Presta bem atenção. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando ele contou a parábola, ele contou para quem? Para os discípulos ou para uma pessoa qualquer? Vou ajudá-los a ler Bíblia. Lucas 12, 13. Presta atenção como ele começa a frase. Nesse ponto, homem. Toda vez que você lê na Bíblia um homem, certo homem, tal mulher, não é um discípulo de Cristo. E também não é um crente convertido. Te dá um crivo de leitura bíblica, ok? Toda vez que ele fala certo homem, esse não era dos seus. Era um gentil ou um pagão. Alguém que vivia baseado na força do seu braço. Por isso que ele fala, ele conta uma parábola e fala: quem te pôs de juiz entre eu e você? Parece que Jesus é áspero, parece que ele é grosso, mal educado. Não, é porque, olha, eu não consigo conversar no nível da sua crença, porque você confia no seu braço. Por isso que ele usa a palavra
um certo homem. Agora vai lá no versículo 22 do capítulo 12. Aí a gente vai entender agora como ele fala com nós que somos discípulos. Amém, irmãos? São discípulos de Jesus aqui? Glória a Deus. Aí ele vai falar com a gente. Esse versículo é pra gente. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, não andeis ansiosos por ela, quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao vosso corpo, porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aí ele conta toda aquela história. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto a mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Observai os lírios, esses não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E aí ele continua dizendo seu discurso: não andeis por indagar o que haveis de comer ou beber, ou não entregueis a inquietação, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas no vosso Pai, mas o seu Pai sabe de tudo que você necessita. Ok, então Jesus ele dá um ensinamento, ele mostra uma parábola e fala: alguém que é gentil se porta ansioso, se porta preocupado, se baseia sobre aquilo que tem. Mas vocês que são discípulos, que são filhos, que não são mais gentios, vocês devem andar percebendo que tudo aquilo que vocês precisam, o vosso Pai que está no céu vos dá. Aleluia! Ele começa a mostrar que aquilo que nós esperamos é em fé no nosso Pai. O que Abacuque explicou exatamente há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. A revelação de Abacuque começava a vir na boca da própria palavra de Deus, dizendo: se você tem fé, você vive baseado nas coisas que ainda se esperam e não no que se vê. Jesus começa a ensinar acerca de riqueza, mas voltando a uma vida de espiritualidade e fé em Deus, porque a maneira que eu lido com dinheiro, a maneira que eu penso sobre riqueza e sobre o que tenho, demonstra exatamente o nível de fé que eu estou. Porque toda vez que eu tenho medo de romper em Deus, mostra que o meu nível de fé é alto ou é baixo? Baixo! Sabe por quê? Porque eu não confio no que o Senhor me garante, eu confio no que eu vejo. Traduzindo a uma vida espiritual, nós só oramos quando recebemos uma ligação no WhatsApp: ore porque alguém está enfermo. Aí a igreja inteira se prontifica a orar. Por que não antecipamos a oração? Porque estamos andando baseado no que vemos. E quando andamos baseado no que vemos, a nossa guarda baixa. E nós ficamos prontos para qualquer ataque de arma forjada do inimigo. Amém, irmãos? Percebe onde a gente baseia a confiança? Talvez até agora nós temos andado sobre o que vemos, e estamos nos esforçando para ter um resultado melhor, seja espiritual, seja financeiro, no que continuamos vendo. E tudo que nós vemos são coisas naturais. Mas nesse tempo, o Senhor quer levar essa igreja a andar sobre coisas que nós ainda não vemos. Aleluia! É onde o Senhor quer nos levar, a lugares maiores. O Senhor quer nos levar a lugares que ainda nós não enxergamos, a lugar que os nossos olhos ainda não contemplaram. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida nele, espiritual, material, não sobre coisas que nós estamos vivendo. Presta bem atenção,
Por que alguns esmurecem no meio da caminhada? Por que alguns param? Por que alguns trocam o Senhor por qualquer coisa? Seja por dinheiro, por trabalho, porque andam como pagões. Ele fala: não faça como os gentios, que não têm pai, que não têm Deus. Mas vocês que são os meus discípulos, percebam que o Senhor não há de deixar faltar nada na sua vida. Aleluia! Ele mostra isso. Quantos de nós cremos nessa verdade? Nós só vamos crer se andarmos no espírito inabalável da fé. Por isso que talvez a nossa vida hoje, ela representa exatamente a estagnação espiritual que deixamos entrar. Vivemos um tempo gracioso, glória a Deus, e acostumamos com esse comportamento. Paramos de orar, paramos de jejuar e paramos de buscar o Senhor. Mas todas as vezes que nós orarmos, jejuarmos e buscarmos ao Senhor perante a adversidade, também não mostra intimidade com Deus. Nós temos que buscar ao Senhor quando tudo vai bem, não quando tudo está mal. Porque o que está mal hoje só representa que um tempo atrás nós confiamos naquilo que vimos que estava bem. Você só pensa em poupar quando a sua conta está vermelha. Você só pensa em guardar um dinheiro quando tudo está indo para o buraco. Você pensa fazer em educação financeira quando você está quebrado. Agora, qual que é a nossa inteligência no Senhor? Andar por fé, não naquilo que nós vemos, naquilo que nós esperamos. Amém, irmãos? Estão acompanhando o raciocínio? Perceba que as coisas, que da maneira que nós administramos nosso dinheiro, mostra exatamente como nós temos uma vida em Deus. Esperamos a conta chegar no vermelho. E aí quando a conta chega no vermelho, aí sim, campanha de oração, campanha de jejum, oração, 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 oração. Me estabeleço de novo e falo: agora sim, está tudo bem. O Senhor é comigo e nada me faltará. Ei, não é isso que o Senhor disse. Se prepara, porque tudo que você está vivendo, alguém vai requerer. Não foi disso que ele disse em Abacuque? A riqueza que você está batendo no peito não te pertence, pertence a alguém. E alguém em algum momento vai bater na porta e requerer o que é teu. Quando a minha vida espiritual está baseada no que estou vivendo hoje, a glória está baseada em quem? Em mim ou em Deus? Porque se é em Deus, eu continuo buscando. Quando a glória que era de Deus passa a ser minha, eu não busco mais o Senhor, porque aquilo que era do Senhor se tornou meu. Mas Abacuque, ele disse: lembra-te do que você tem não te pertence. Por isso que nosso buscar em Deus, ele nunca pode parar. Todas as vezes que nós buscamos na escassez, nós não vamos colher nesse tempo, é para as coisas que ainda estão de vir. Por isso que talvez eu e você se engane, quando eu entro no clamor, o Senhor demora para chegar. Não é que Ele demora, o Senhor faz lá na frente. E o meu papel e o seu papel é se posicionar hoje para os dias de amanhã, os que ainda estão por vir, porque a colheita desse tempo tem a ver da maneira que nós nos posicionamos há alguns dias atrás. Mas o Senhor pode mudar todas as coisas? Sim, pode. Mas lembra que a nossa fé determina o nosso resultado em Deus. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, qual foi a última vez que seu coração queimou no Senhor? Qual foi a última vez? Qual foi a última busca? Qual era o motivo? Uma situação de desespero ou para garantir um futuro de paz e de prosperidade? Deus está nos trazendo um ensino precioso. Ensinar a antecipar as coisas no Senhor, porque nós só podemos fazer a obra que nós vemos o nosso Pai fazer, e até que eu e você vejamos o que o Pai está fazendo, as coisas já aconteceram, nós não contemplamos de maneira antecipada. Nessa noite eu quero convidar eu e você a perceber algo, que se nós andamos baseado no que vemos, é a alma, é o nosso conhecimento, é a nossa força. Pastor, está errado isso? Não está errado, mas é limitado, é pequeno e uma hora acaba.
O que eu quero convidar eu e você como igreja, a partir de hoje, é antecipar o ano de 2020. É nós vivemos o março com os olhos em julho. É viver julho com os olhos em dezembro. É viver dezembro com os olhos no futuro. Esse é um discípulo de Cristo que anda sabendo que o dia de amanhã já está consumado. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é um estado de paralisia, esperando que o Senhor resolva aquilo que nós deixamos de fazer. Viver pela fé é se posicionar para o futuro, sabendo que o Senhor já fez. Mas precisa de posicionamento. Precisa de querer fazer, precisa de querer participar, precisa em querer investir tempo, investir oração, buscar a face do Senhor novamente. Buscar a face do Senhor novamente. Fiquei sabendo da palavra do pastor Josier. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida dele nesse lugar. A pergunta dele que eu ouvi no áudio, que meu coração transbordou é: será que nós não temos palavra suficiente para fazer uma vida diferente do que nós temos? E por que nós não estamos tendo uma vida diferente? Porque nós só corremos atrás das coisas quando elas vêm de morro abaixo. Aí a gente se preocupa, aí a gente ora, aí a gente busca, aí a gente jejua, sai daquele estado de pobreza, se estabelece, para tudo de novo, esperando a próxima pancada, para levantar, orar, buscar e consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos ter uma atitude diferente nesse tempo, meu irmão. Nós precisamos ter um comportamento de buscar ao Senhor diferente. Se você orava 1 hora, eu te convido a, nesse tempo, orar 2 horas. Se você orava 1 minuto, eu te convido nesse tempo a orar 2 minutos. Se você não ora, eu te convido nesse tempo a começar a orar. A começar a orar. Por isso que toda vez que o Senhor vai falar dos tempos que hão de vir, Ele fala: tome cuidado, haverá no campo 2 pessoas. 2 estarão lavando roupa, uma fica e a outra vai. Uma será pega de surpresa, outra não. Uma será deixada, outra será levado. O que ele está falando? Vigilância. Vigilância. É necessário um tempo de vigiarmos no Senhor. É necessário um tempo, viver uma vida de vigilância em Deus. Quantos estão dispostos a entregar o seu tempo para garantir o seu futuro? Porque toda vez que discipulado da igreja for pesado para você, eu só preciso te informar uma coisa: você está vivendo como um crente natural, como uma pessoa 100% natural, não pecadora, entenda o que eu estou dizendo, natural, que anda a vida de acordo com a adversidade de cada dia. Por isso que você acorda e de repente vem uma porrada e pum, te derruba. Aí você capota, balança a cabeça, levanta, aí vem a igreja, ora, os irmãos oram, você se levanta, anda distraído, depois vem no outro dia, pum, a porrada do outro lado. Esse é o crente natural, que é levado de onda em onda. Conforme o tempo ele se comporta, conforme a virtude ele está tomando a pancada. Agora os que estão espirituais, os que estão buscando no Senhor, não sofrem o dano. Isso é ser um crente natural. Você será salvo, mas vai viver a vida como a vida quer te levar. Por isso que quando o Senhor Jesus disse a alguns crentes: Senhor, tira eles do mundo, Ele falou: não precisa tirar eles do mundo. Eu sei que o mundo é mau, mas eles estão prontos para suportar o tempo ruim do mundo, porque eles me buscam, eles oram, eles consagram a sua vida, e as adversidades não vão tirar eles da presença do Senhor. Nós só saímos da presença do Senhor quando o nosso nível de fé diminui e andamos de forma natural. Amém, meus irmãos? A palavra diz que o papai nos ama e Ele corrige aos filhos que ama. Ele não castiga. Os castigos que nós passamos não tem a ver com Deus, tem a ver pela nossa falta de vigilância. Quem nos bate é o inimigo, quem nos ensina é Deus.
Porque o nosso Pai é um Pai de amor e Ele não quer que nós passemos por danos. E todas as vezes que você quer entender o seu nível de fé, aí eu te ensino, como Abacuque ensinou, olha como você administra as suas riquezas. É o melhor crivo. Não, pastor, eu tenho fé. Prova na onde? Jovem rico, Senhor, eu guardo todos os mandamentos, eu faço todas as coisas. Jesus olha para ele e fala, beleza, vende tudo e dá aos pobres. Acabou a fé dele. Foi o crivo de Jesus para ele, só isso, vende tudo e dá aos pobres. Não dá, porque eu não consigo confiar que o Senhor vai me suprir tudo de novo que eu tenho amanhã. Essa é a resposta de fé. Quando nós olhamos para o dinheiro com medo de faltar, o nosso nível de fé ainda em Deus não existe. Porque se o meu dinheiro falta, está baseado no que eu creio. E talvez eu, se adoecer amanhã, não tenho dinheiro. Mas se meu dinheiro estiver baseado no que Deus me dá, eu posso entregar casa, carro, moradia. Não estou pedindo nada disso, amém, irmãos? Estou dando exemplos. Só entenda isso. Perceba isso. Todas as vezes que mover oferta doer no seu bolso, mostra que seu nível de confiança ainda em Deus não é completo. Se todas as vezes que você tem medo de mexer no dinheiro, você tem medo da ausência de Deus na sua vida. Isso é uma verdade. Mais uma, abra sua Bíblia para a gente fechar. Em Lucas 19:11, agora sim, por favor. E se esse ensinamento entrar para você com uma atitude de fé, nós vamos viver um nível totalmente diferente do que estamos vivendo e já vivemos até hoje. Presta atenção nessa parábola, a partir do versículo 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse homem, pode colocar aí o nome, Jesus Cristo, tá bom? Jesus. Chamou os 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhe, negocia até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Briga entre os judeus e Cristo. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, após a crucificação, para traduzir a parábola para nós, posse do seu reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ou seja, quando Jesus volta da crucificação, ele vai procurar o quê? Se ele vai achar na terra o quê? Discípulos. Fé. Lembra? Quando o Senhor voltar, por acaso encontrará fé na terra? Presta atenção na parábola. Aí ele disse, compareceu primeiro e disse, chama os servos para darem o dinheiro, a fim de saber que negócio teriam conseguido. Mais uma vez ele compara fé a dinheiro, em outra parábola. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10, ou seja, a fé que o Senhor depositou em mim, eu multipliquei a fé. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel na pouca medida de fé que vos dei, te colocarei em autoridade sobre 10 cidades. Ou seja, a medida de fé que você opera quando era pouco, hoje te colocarei sobre muito. Aleluia. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, preste atenção, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Ele atribui 3 aspectos de morte para aquele que vos deu vida. Preste bem atenção como nós nos relacionamos com Deus. Aí ele diz assim, servo mau. Por que ele intitula ele por mal? Porque ele atribuiu a bondade de Deus sobre a vida dele como maldade. A palavra do Senhor diz, maldito é aquele que paga o bem com o mal. Aí ele afirma, porque você me chamou de mal, te julgarei conforme a tua fé.
Aí ele dá a sentença para o homem. Ele fala assim: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias, usando a palavra dele, sabias que eu sou mau, rigoroso, que tiro o que pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberias com juro. E disse aos que assistiam: tiram-lhe a mina e dai aos que têm a 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo aquele que dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai a minha presença. Palavras da tribulação. Presta bem atenção. 3 servos recebem o talento de fé. Ele distribui de maneira igual, independente do nível da fé. É isso que a parábola está dizendo. Mas um deles decidiu não agir por fé. E muito pelo contrário, como ele não tem fé, ele julga que Deus é mau. É o que nós fazemos de declaração ao Senhor. E eu quero que você entenda isso. Toda vez que você tem medo de romper em Deus, você está atribuindo que você serve um Deus bom ou um Deus mau. Não é isso que eu penso, mas é isso que nós agimos. Mas não é essa a verdade no meu coração, então te falta fé. Ou você crê que Deus é mau. Porque se eu arrancar do meu bolso e amanhã vai faltar, eu estou falando que Deus não é suficiente para mim. E eu estou declarando que Ele não é bom, que Ele não multiplica, que Ele não é Pai. Talvez você nunca pensou nisso, mas é exatamente o que nós declaramos a Deus. E por isso toda vez que Ele vai falar de fé, Ele mexe em dinheiro, porque é a parte mais fácil de montar um crivo sobre fé. Os que têm mais fé, mais confiam no Senhor, menos o dinheiro é a segurança, mais é a busca em Deus. Amém, igreja? Dá para perceber o que ele está dizendo? E ele fala: porque você me chamou de mal, você será julgado, não por mim que sou um Deus bom, pelos inimigos, matem ele na presença deles. Você me rejeitou, você não creu que eu sou suficiente na sua vida, você disse que eu não poderia, ou seja, eu não sou seu salvador, eu não posso fazer nada, você será exterminado. Presta atenção nisso, igreja. Todas as vezes que eu e você relutamos em orar, em buscar o Senhor, nós estamos negando a bondade de Deus na nossa vida. Mas alguém nos ensinou que eu deveria buscar porque era uma rotina de igreja. E quando nós oramos não tem a ver porque é um hábito espiritual, tem a ver em declaração de fé que confiamos em Deus. É isso que nós estamos representando no mundo espiritual. Por isso quando nós oramos como igreja, há autoridade sobre a igreja. Há um mover do inferno com medo da posição da igreja. Mas quando a gente se torna uma igreja paralisada e que não ora e que não busca junto, nós somos o que diante do reino? Nada. Nós não temos autoridade, não temos postura. Senhor, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Jesus, olha, por causa da falta do quê? De oração, jejum e fé de vocês, nem os demônios te ouvem. A autoridade do crente diminui. O Senhor está nos trazendo de novo a um nível de autoridade espiritual lá no alto, mas vai depender do nosso posicionamento de fé, de busca nele. Não tem outra forma. O Senhor já atribuiu sobre nós. Foi o que o irmão disse hoje. O Senhor já nos deu autoridade. Levanta a tua voz com a autoridade na tua casa. Mas deixa eu falar uma coisa. Paulo eu conheço, Pedro eu conheço, vocês eu nunca vi. Pau neles. Daqueles que tentaram expulsar demônio no nome do Jesus que era de Paulo e que é de Pedro. Talvez até hoje você tenha andado na sua fé no nome do Jesus que era do José, da Maria, do Pedro, do João. Está na hora de você usar a autoridade que Deus deu baseado na sua fé, filho. Está na hora de você começar a exercer a posição de sacerdote que Deus estabeleceu por você. Está na hora de você levantar a voz profética que Jesus garantiu para a sua vida na cruz, e não na historinha de outros homens que tem contado para você. Esse é o nosso posicionamento. É isso que o Senhor está mostrando em parábolas e mais parábolas e parábolas, mostrando que a maneira que nós agimos no mundo natural representa o nosso posicionamento no Espírito. E quanto essas coisas são infalíveis, não há crivo, não há prova. Não há prova. Quantos querem se colocar de pé nesse tempo? Se posiciona.
vai depender do seu tempo, talvez que é a coisa mais preciosa nos nossos dias. Tempo é as coisas mais preciosas. Não temos tempo, até que o mal se achegue. Aí sobra todo o tempo do mundo para ficar acamado numa cama, num hospital, para participar de oração. Aí a gente busca. Ei, Deus quer um relacionamento de amor com nós e não de sofrimento. Vamos parar de ser, com perdão, com muito amor na palavra, meninos imaturos diante de Deus. Nós temos conhecimento demais, sabemos nos posicionar demais perante ao Senhor. O que falta para nós é atitude de oração, de fé, de busca e de jejum, igreja. Aí nós vamos ser de novo restaurados como sacerdotes, colocar e ocupar a posição de honra que Deus colocou para cada um de nós, como cabeça e não como cauda. É isso que o Senhor deseja para nós. Quantos querem essa posição? Precisamos buscar o Senhor, precisamos ter uma postura diferente no Senhor. Olha para a realidade do nosso lado e observa o que está acontecendo à sua volta. Se você for inteligente o suficiente para ter os olhos abertos pela palavra que é ministrada, você vai sair daqui com uma posição de guerra a partir de hoje, mas sabendo de uma coisa, que a guerra que você entrou já está vencida. Já está vencida. Nós não lutamos pela vitória, nós nos posicionamos para a vitória. Eu não luto para ser vencedor, eu luto para me posicionar como vencedor. E o vencedor é o que busca, é o que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos?